como que vamos? Então, nono ano é o seguinte, ó, na aula de hoje, que foi 14/4, nós comentamos sobre algumas questões do livro, do capítulo 3º. No finalzinho do capítulo 3, que o assunto é a crise de 1929, tá bom? Tem um exercício do livro didático, tá bom? E nesse exercício nós começamos hoje a dar algumas dicas para os meninos na sala para responder essas questões, tá bom? E vocês de casa também terão essa oportunidade de ver algumas dicas para a gente ficar mais fácil na hora de responder, argumentando as respostas de vocês. Não precisa colocar tudo igual como está no livro, não. Na hora de responder, você pode colocar com as palavras de vocês. Não precisa preencher todas aquela quantidade de linhas. Coloca ali umas 4 a 5 linhas. Só com o mais importante, do jeito que você entendeu, que fica melhor. A gente até percebe quando o aluno entende, quando ele coloca com as próprias palavras, né? Então vamos tentar colocar com as palavras para a gente ver onde nós estamos entendendo, né? Que ponto estamos chegando, enfim. Algumas questões lá do exercício do livro, né? Fala sobre, por exemplo, o que foi o New Deal, né? Também fala sobre o modelo de vida americano, né? O modelo de vida americano fez com que as empresas na década de 20 produzissem cada vez mais, né? Isso gerando uma superprodução. Esse modelo de vida americano, ele, digamos que foi algo que foi propagado pelos Estados Unidos nessa década, pois a economia da década de 20 deles era muito forte, e eles acabaram colocando ao mundo todo esse modelo, né? Propaganda de que as coisas dos americanos eram boas, que a Coca-Cola é o melhor refrigerante do mundo, quem não bebesse Coca-Cola era atrasado, estava por fora, tudo isso aí para legitimar o chamado modelo de vida americano, tá bom? Modelo de vida americano, que só foi possível graças à produção desenfreada que aconteceu, causada pelas empresas, né? Como as empresas mandavam no mundo, aquele tempo lá, principalmente nos Estados Unidos, a gente pode dizer que a economia era liberalista, né? Ou seja, o liberalismo econômico é que predominava no mundo capitalista. Esse liberalismo é que vai realmente dar as regras para que os governos se mantenham afastados da economia, deixando com que os empresários tomem de conta de tudo. E foi esse liberalismo que proporcionou a quebra de muitas empresas e, consequentemente, a quebra da Bolsa de Nova York. Uma das questões do nosso livro, a segunda questão, por exemplo, ela pergunta como foi que os países europeus, qual foi a importância, qual foi a influência dos países europeus para que ocorresse, para que alarmasse mais ainda essa crise nos Estados Unidos, essa crise econômica. Foi o seguinte, ó, os Estados Unidos vendiam em muita quantidade para os europeus, muitos produtos, né? Carros, remédios, refrigerantes, eletrodomésticos, tudo enquanto eles vendiam para os europeus. Os europeus estavam se recuperando do pós-guerra, e os europeus, com essa ajuda toda, já estavam aos poucos se beneficiando e retornando suas atividades, né? Esses países europeus começaram a produzir no finalzinho da década de 20, ou seja, a indústria dos países europeus como Inglaterra, França, né, Bélgica, enfim, já estava se desenvolvendo e não estavam mais comprando dos Estados Unidos. E quando deixaram de comprar, os americanos não deixaram de produzir, eles continuaram produzindo, o liberalismo continuou tomando conta do país sem a intervenção do governo, e foi por causa dessa superprodução que não estava mais vendendo que gerou o estoque, né? Estoque de mercadorias,
E esse grande estoque foi que fez com que as empresas não vendessem e, consequentemente, não vendendo, eles não iam ter lucro, iam demitir pessoas e, não tendo lucro, as ações dessas empresas iam cair muito, despencar, e foram muitas ações que despencaram, deixando a Bolsa de Valores de Nova York na situação de quebra. Então, o New Deal foi exatamente a intervenção do governo Roosevelt, o governo Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, interferiu na economia, barrando o avanço do liberalismo. Tá bom, gente? O presidente americano pegou e lançou o New Deal, ou seja, o novo acordo. É um plano econômico de intervenção no qual o Estado deixava de ser um Estado liberal e passava a ser um Estado capitalista estatal. Tá bom? Então, nas respostas lá vocês podem colocar da maneira que vocês compreenderam lá no textinho, né? Na dúvida, ler o texto ali novamente. Um texto é bom, não é um texto chato, não. O nosso livro é muito bom para você, a gente entender as coisas. Numa primeira leitura já dá para pegar muita coisa. Então, uma das perguntas pergunta o que é o New Deal, né? Você já responde, foi o novo acordo que o plano econômico do governo norte-americano para salvar a economia dos Estados Unidos, tá bom? É uma possível resposta, tá bom? E também uma das perguntas do exercício é para que haja uma comparação entre a crise de 1929 e a crise mundial de 2008, que também foi uma crise muito pesada. As duas crises abalaram o capitalismo, vamos dizer assim. Abalaram o capitalismo mundial, porque foram duas crises ligadas a bolsas de valores. A diferença é que essa crise de 29 foi uma crise de superprodução. Países como o Brasil, por exemplo, deixaram de vender cafezinho para os Estados Unidos, né? Porque eles não compravam, não estavam mais comprando, tinha uma crise, né? Então o que é que o governo do Brasil fez? Incendiou, queimou toneladas, estoques de toneladas de café, né? Para que o preço fosse mantido, que o preço ficasse estável e equilibrado, enfim. Então, já a crise de 2008 não foi uma crise de superprodução, foi digamos assim, um momento em que muitas empresas tentaram burlar a bolsa de valores, emitindo relatórios falsos, dizendo que estava tudo bem, que estavam lucrando, quando na verdade estavam tendo prejuízos, né? E esses prejuízos fizeram com que muitas ações dessas empresas caíssem. Agora, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo sentiu o abalo de muitas empresas multinacionais que tinham perdido muitos lucros, e isso levando o mercado financeiro a uma grande, digamos assim, a um grande problema. Como resolver esse problema todo? Né? De novo, teve que ter a intervenção do governo nessa crise de 2008, assim como aconteceu na crise de 29. Na crise de 29, o governo americano lançou o New Deal, e foi um plano econômico para salvar os empregos, para cuidar dos trabalhadores, né? Enfim, já a crise de 2008, foi o Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, ele utilizou muito dinheiro público para salvar as empresas, né? Essa foi a diferença. Em 2008, os governos estavam interessados em salvar os bancos, em salvar as empresas, e não estavam nem um pouco interessados se o trabalhador ia sofrer, como é que ele ia se recuperar, né? O trabalhador que se virasse, né? Porque ele ia se apegar aos bancos e às empresas depois, para se humilhar atrás de serviço, atrás de salário melhor, enfim. Então essa foi a diferença. Em 29 houve uma preocupação muito grande, não apenas em salvar a economia dos Estados Unidos, mas também salvar a economia como um todo, né? Oferecendo uma infraestrutura de recuperação, investimento em obras públicas, controle dos bancos, controle da, das bolsas de valores, tudo pelo governo. O governo agora ia controlar tudo. E já em 2008 o governo foi a ajudar essas empresas grandes a se recuperar dessa crise financeira. Bom, inclusive, quase todos os países que sofreram essa crise tiveram que fazer isso, né?
Aí uma das perguntas também do nosso livro diz respeito a, digamos assim, ao chamado liberalismo, sendo substituído aos poucos pelo capitalismo estatal, né? Ou seja, você vai ler o textinho lá e vai interpretar, e você vai ver que no textinho mesmo coloca um confronto entre liberalismo e capitalismo estatal. O liberalismo é exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco. São as empresas mandando no mundo, as empresas mandando na economia, sem a interferência do governo. E já o capitalismo estatal, o capitalismo de Estado, é exatamente o monopólio do governo na economia. O governo agora vai interferir na economia, vai tentar barrar o avanço desenfreado de produção, o avanço desenfreado de emissão de papel moeda, o avanço desenfreado de emissão de ações de empresas que podem estar falindo, controlar as regras, colocar um monte de regrazinha para que o liberalismo não faça do jeito que ele quer. Né? É uma das perguntas também do livro, né? Diz respeito a crises, países que podem ter tido crises ou ainda estão em crise no século XXI, que é o nosso século. Aí você vai fazer a pesquisa, suponhamos, o Brasil sofreu alguma crise nesse século XXI, vai lá na sua pesquisa, na sua fonte, né? Pode ser a internet, e você vai descobrir se tem algum país na Europa, na Ásia, na América, que está sofrendo alguma crise ou sofreu. O Japão, será que o Japão é aquela potência toda ainda hoje? Vê lá o que está acontecendo com o Japão, né? A Argentina era rica na década de 20, era um país muito rico, um dos mais ricos do mundo. Só que a Argentina foi ficando pobre, né? E no século XXI a Argentina ainda sofre os efeitos dessa pobreza, de ter sido empobrecido, né? Enfim, quando você for responder as atividades do livro, não precisa você colocar igualzinho como está no texto no texto do assunto, não, tá bom? Você pode colocar de acordo com o que você compreendeu. É assim que a gente gosta mais, tá bom? Também falamos, mas quais os problemas, quais são as maiores crises do Brasil? Tem uma questão lá que fala assim também, né, gente? Porque a palavra crise ela é muito usada no texto, então a gente está repetindo o tempo todo. Crise como sendo assim um momento de reflexão, né? No momento da crise as pessoas vão refletir e pensar, nossa, mas a crise ela serve para quê? Ela serve para dizer que as coisas não estão bem e que a gente deve mudar alguma coisa. No caso dos Estados Unidos em 29, foi mudado que o governo passou a interferir. Senão o negócio ia ficar pior ainda. Então a crise é isso, a crise é um alerta de que as coisas não estão indo muito bem e que algo deve ser mudado. Tá bom? E no Brasil, quais as grandes crises do Brasil? A gente até comentou na sala, corrupção um momento de crise, né? Coisas que acontecem no Brasil, contrabando gera crise, né? Assalto à mão armada, violência, né? A venda de armas de maneira desenfreada, tudo isso aí gera crise, né? E o nosso país não tem essa estrutura toda para lidar com essa crise. Por quê? Porque nossos políticos que deveriam cuidar da gente, deveriam cuidar do país, também estão envolvidos em corrupção. Então quem é que vai salvar o Brasil, né? Os estudantes, né, que vão salvar o Brasil. Esses sim, com ética, podem salvar o país, né? Então foi assim, nós falamos sobre, digamos assim, a lei seca, que tem uma questão lá também que fala sobre a lei seca nos Estados Unidos, o que causou essa lei seca, o que é e o que causou, qual é a sua causa e qual é o seu efeito. A lei seca, na verdade, foi a proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, tá bom? E isso gerou um problema, porque os gangsters começaram a vender ilegalmente bebidas, álcool e agora entorpecentes, ou seja, drogas também eram vendidas escondido do governo, né? Então, essa lei seca serviu para piorar ainda mais e aumentar o contrabando, né? Contrabando, os gangsters, a máfia começou a atuar com muita força em Nova York. Enfim, e dessa maneira os americanos acabaram, digamos assim,
tendo um outro problema, que com a lei, criando a lei seca de proibição de bebida, o pessoal começou a fabricar e vender sem que o governo soubesse, né? Isso foi a lei seca. Também tem uma questão que fala sobre como os americanos espalharam esse modelo de vida que eles achavam que era o melhor do mundo, né? Com seus produtos, com sua propaganda, enfim. Nós falamos um pouco sobre propaganda também. A propaganda é a alma do negócio, né? Ou seja, você tem um produto que você pode lançar à mão, campanhas milionárias em cima dele, para dizer que ele é o melhor produto do mundo, né? Como a Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola, enfim. Você toma a Coca-Colazinha geladinha. Falamos a respeito da produção de outras coisas, como fábricas de automóveis dos americanos da América do Norte, né? Citamos aí o engenheiro Henry Ford, né, com sua fábrica de carros, de automóveis lá na década de 20, né, no século 20, enfim, espalhando esses automóveis para o mundo todo, a forma como eles propagavam isso, enfim. Nosso produto é o melhor do mundo, enfim. Quem não tomar, quem não consumir, é porque está por fora, é atrasado, é sem graça, isso, enfim. Aí isso acabava entrando no psicológico da pessoa e as pessoas acabavam consumindo, né, para achar que estavam sempre na moda. Então, o basicão da aula de hoje foi esse, digamos, comentários sobre as questões. Na dúvida, você vê novamente aí o livro. Amanhã eu vou postar mais uma aula para vocês, tá bom? Para a gente concluir esse assunto e entrar logo no capítulo 4, que é falando a respeito do surgimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, tá bom? E o que é que essa crise de 29 teve a ver com isso, tá bom, pessoal? Então por hoje é só, fiquem na paz, fiquem com muita saúde, grande abraço do tio, até mais, gente.